Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Christopher, eu sou membro da Comissão dos Amigos da Editora da UTF-PR e estou aqui hoje para falar um pouco sobre algumas questões de tipografia aplicadas no design. No caso, eu vou falar especificamente sobre a ocorrência de órfãs e viúvas, que são problemas de composição, problemas de layout que acontecem na composição tipográfica e como resolver essas questões. Primeiro, a gente tem que falar um pouquinho sobre terminologia tipográfica. Uma consideração importante é que a literatura não apresenta um consenso a respeito da definição desses termos. Então, dependendo do autor que você vai procurar, você vai encontrar um significado para órfão, outro para viúva e assim por diante. Eu vou começar falando aqui sobre a definição que é mais familiar para mim, que é apresentada pelo Robert Brinkhurst no livro Elementos do Estilo Tipográfico. Então lá ele vai dizer que órfãs são linhas que acontecem isoladamente no pé da página. Então é um exemplo como esse aqui. Nós temos uma linha que finaliza a página ou a coluna de texto solitária que não tem um complemento ali. O Robert Brinkhurst vai dizer que essa é uma linha que não tem um passado, mas que tem um futuro, porque o que vem antes aqui é um outro parágrafo, né? Então ela está sozinha nesse parágrafo aqui no fim da página, e o futuro vai ser na página seguinte. Portanto, a órfã é aquela linha que começa a sua vida solitária. Por outro lado, esse mesmo autor vai dizer que as viúvas são linhas que iniciam uma página com uma linha solitária. Para ele, as viúvas são aquelas linhas que têm um passado, mas que não têm um futuro. Ou seja, que vem depois dessa linha aqui já é um outro parágrafo, uma outra história de vida. E aqui, a história dela acontece toda na página anterior. Portanto, poderíamos dizer que as viúvas são aquelas linhas que terminam sua vida solitárias. Para o James Felici, que é um outro autor, tanto essa situação aqui, quanto essa outra situação, são ambas órfãs. Ele não faz essa diferenciação. Uma outra consideração é que ele vai dizer que as órfãs, nesse sentido, não são necessariamente linhas únicas, mas podem ser conjuntos de uma, duas ou eventualmente até três linhas, dependendo do contexto. Três linhas é muito difícil a gente chamar de órfãs, mas até duas linhas a gente poderia considerar em alguns casos específicos, tá? Eu vou terminar essa parte de terminologia aqui só falando sobre um terceiro autor, que é o Jan Tschichold, só para mostrar como esses termos eles podem variar bastante. Ele vai chamar essa primeira situação de viúvas, e daí ele vai falar que você tem que evitar a todo custo essa ocorrência de viúvas, mas, por outro lado, ele aceita esse tipo de situação aqui. E para complicar geral, ele vai chamar isso daqui de forca. Então ele diz lá, as forcas, que em alemão são chamadas de Schusterjungen, aprendizes de remendão, são totalmente diferentes. Algumas pessoas repelem a primeira linha de um novo parágrafo no pé da página. Parece-me, porém, que evitar isso não passa de um devaneio. Não se deve exigir demais. De fato, eu já vi algumas publicações internacionais, algumas publicações estrangeiras, em que eles tratam isso daqui com a maior naturalidade, eles não fazem questão de evitar esse tipo de situação. Mas, na minha experiência, eu sempre tive que evitar esse tipo de situação no ciclo editorial brasileiro. Não necessariamente só essas linhas solitárias aqui são problemas que a gente deve evitar. Tem outros problemas que são igualmente ruins. Por exemplo, aqui a gente tem uma palavra solitária no fim de um parágrafo, e esse problema, ele ainda é potencializado por outro, que é essa linha aqui solitária, tem isso aqui no topo da página, aí essa palavra sozinha, que gera um espaço grande, como se eu tivesse um espaço em branco a mais entre esse parágrafo e outro, o que não acontece nos demais parágrafos da mesma página. Por exemplo, aqui, por que acontece? Eu tenho a mesma situação, que é aquela linha totalmente preenchida, isolada, com essa outra linha preenchida por apenas uma palavra, e aí seguida de um bloco de citação que já é destacado do texto anterior e do texto posterior por uma linha em branco. Então aqui a gente gera uma situação bem ruim em termos de quebras a partir desses espaços em branco. E aqui essas palavras são o que o James Felici aí sim chama de viúvas. Essas palavras meio descoladas aqui do parágrafo ao qual elas pertencem. Isso não necessariamente acontece só em
no topo de palavra, mas pode acontecer também no meio, próximo ao pé da página, né, eventualmente até aqui para cima também. Então esse é um problema também importante aqui dentro da nossa composição tipográfica. Outras questões importantes aqui para evitar também. Essa daqui seria um caso de viúva, conforme o Robert Brinkhurst e o Ian Tyrrell consideram. Então, aquela linha que morre sozinha no topo da página. Só que além disso, o que acontece? Depois dessa linha, a gente tem um nível de título, que é mais ou menos aquela ideia do parágrafo de citação. Então, eu tenho um espaço maior aqui entre o texto e o título, e tem também um espaço depois. No bloco de citação, isso tende a ficar um pouco mais suave, porque a citação tem mais linhas. Os títulos costumam ter apenas uma ou poucas linhas. É uma situação ainda mais complicada do que aquela situação do bloco de citação que a gente viu. Por fim, um último problema que a gente tem ainda nessa mesma página é esse aqui, que é um título sozinho no pé da página. Segundo aquelas definições do Robert Brinkhurst, a gente não poderia chamar isso daqui de uma linha órfã. Por quê? Porque ela não tem um passado, ok, mas ela também não tem um futuro. Então, não é uma órfã, não é uma viúva, o que é isso? A gente poderia chamar, nesse caso, de uma linha ou de um título, já que é um elemento que tem um nível hierárquico maior na estrutura do texto, um título orfanado, porque ele foi separado do texto ao qual ele diz respeito. Eu vou começar mostrando a resolução desse problema do título, apenas por uma questão de convenção, por ser um elemento de hierarquia superior aqui no texto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos que abrir as opções de formatação do estilo do parágrafo. Na minha interface aqui, eu tenho isso já na minha barra lateral direita. Dependendo de como tiver no seu InDesign, você pode deixar isso aqui em Window. Aí nós temos Styles e Paragraph Styles. Ele vai me trazer para cá. Eu tenho aqui que o estilo é o título 3. Então eu vou clicar com o botão direito e vir aqui em Editar, título 3. Ele vai abrir essa janela com as opções de estilo de parágrafo. E para resolver essa situação, eu tenho que pegar aqui a aba, ou enfim, o grupo de opções referentes a Keep Options ou opções de separação. Como é que eu resolvo ali? É um clique, é só pegar aqui em Keep with Next ou manter com o próximo e clicar para ele manter com uma linha. Eu coloco aqui para manter com uma linha que ele já fez, ele já mandou para a página seguinte. Vamos considerar uma situação específica. Digamos que esse parágrafo aqui tem uma linha a menos até. Vamos ver se já é suficiente para os nossos objetivos. Nós temos esse título, que agora não está mais deslocado do texto que vem na sequência, mas esse texto que vem na sequência tem só uma linha aqui. Então, para resolver esse problema, eu posso ainda vir aqui no título 3, as opções de separação e manter com as próximas duas linhas, que aí sim ele só vai considerar se tiver duas linhas para mais. Então, se esse parágrafo aqui tivesse uma linha a menos ainda, aí ele já permite que caiba nessa página. Essa opção de colocar com duas linhas não é nem a melhor solução para esse tipo de problema, porque aqui com manter com uma linha eu já resolvi o problema do título. Essa questão de ter uma linha solitária aqui no fim da página eu posso resolver especificamente para a questão do nível do corpo do texto. Eu também vou fazer nas opções de estilo de parágrafo. Então eu vou procurar o meu estilo de parágrafo aqui, no caso, corpo de texto, primeira linha, clico com o botão direito e vou em editar esse estilo. Aí agora, mesmo conjunto de opções, Keep Options ou opções de separação, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Keep Lines Together ou manter linhas juntas no início ou fim do parágrafo. Eu vou deixar aqui no fim, eu vou deixar um só, e aqui eu vou deixar 2, né? Vejam como quando eu colocar 2, ele já não vai permitir que o título fique aqui. Por quê? Porque esse parágrafo tem que ter pelo menos duas linhas juntas no começo, né? E esse título tem que ficar sempre próximo do parágrafo, sempre junto com o parágrafo.
Então, ele caberia até o título e uma linha do texto ali, mas ele não vai colocar nessa página, porque tem as opções de separação tanto aqui quanto aqui, agindo de forma integrada. E se eu tivesse uma linha a menos, teria uma linha só, e ali com duas linhas a menos, aí sim cabem as duas linhas. Então eu posso ver que ao longo do texto, esse problema foi resolvido em todas as ocorrências, né? Quando eu tinha ali as linhas solitárias na parte de baixo, isso já foi alterado para todas as ocorrências do texto. Aí, para eu fazer a alteração nesse bloco aqui, eu vou fazer a mesma coisa naquele Keep Options. Aqui, embora ele esteja com a opção do corpo de texto, eu não vou editar nesse estilo. Eu vou editar de novo aqui no corpo de texto primeira linha. Por quê? Vamos abrir aqui o corpo de texto. Vejam como ele é um estilo baseado naquele corpo de texto primeira linha. Então, se eu alterar aqui no corpo de texto primeira linha, ele vai alterar já automaticamente aqui no corpo de texto. Então, por isso eu venho aqui, editar o estilo, aqui em opções de separação, e aqui eu vou colocar no fim do parágrafo para ter pelo menos duas linhas. E vejam como agora, aqui não está mais separado, não está mais isolado. Ele trouxe uma linha da página anterior para resolver essa situação. Bom, outro problema que a gente tinha visto lá eram aquelas palavras isoladas ali no fim. Deixa eu ver, aqui ó, ou culturais, por exemplo. Como é que eu posso resolver isso? Eu vou trabalhar para resolver isso daqui com estilos de caractere dessa vez. Eu vou tentar trazer mais palavras para essa última linha ou ver se essas palavras podem ir para a linha anterior. Eu venho aqui primeiro em estilos de caractere, e aí eu vou ter um estilo chamado no break. Tá? Como é que eu faço um estilo chamado no break? Eu pego, crio um estilo novo, né? Aí eu clico com o botão direito, aqui eu vou dar um nome um pouquinho diferente, né? Vou colocar no traço break, só porque ele não vai aceitar o mesmo nome do estilo que já existe, né? E aí, nos formatos básicos de caractere, eu vou pegar e ativar essa opção aqui, no break, ou, em português, sem quebra. O que ele vai fazer? Todo texto que tiver selecionado para aplicar esse estilo no break, ou esse estilo sem quebra, não vai poder ser quebrado de uma linha para outra linha. Eu vou colocar aqui o no break que a gente acabou de criar. Vejam como ele jogou pessoais para baixo, né? E aí eu posso avaliar se isso já atende aquilo que eu tenho como ideia de refinamento para essa linha. Se não, eu posso pegar mais uma palavra e colocar um no break. Aí vejam como ele jogou tudo para a linha de cima, né? Talvez aqui, para fazer esse tipo de ajuste, ele tenha que condensar demais o espacejamento do parágrafo. Então eu vou desfazer. Mas de repente a gente pode pegar uma sílaba só daquela palavra anterior e dar aqui um no break, né? Aí ele vai trazer tudo para cima. Então talvez essa não seja a melhor solução, talvez seja só deixar aqui pessoais ou culturais dentro dessa linha. Outra situação que a gente tinha aqui, né? Não serifadas. Aqui talvez seja mais complicado a gente puxar mais coisa aqui, né? Até porque ele já trouxe uma outra palavra para ficar junto com serifadas, né? Mas digamos que eu queira colocar pelo menos o as ali para baixo, né? Então eu vou selecionar tudo ali, colocar um no break, né? Jogou ali para baixo. Aí eu vejo, está melhor assim do que estava aqui? E aí eu analiso isso para definir se eu faço dessa maneira ou se eu faço dessa outra maneira. A gente tem uma outra situação aqui no fim, né? Que a gente tem, por exemplo, a palavra texto, né? Então eu posso colocar de texto para essa outra linha. No break. Tá bom assim? Olha, já trouxe até o bloco também para fazer uma composição melhor com as linhas anteriores do parágrafo. Então veja como já ficou uma situação melhor. Aí aqui, ó, puxou para a linha anterior. Mas para puxar para a linha anterior, ele teve que
comprimir demais o espacejamento dentro dessa linha. Então talvez não seja a melhor solução. Talvez a melhor solução seja essa aqui de colocar só bloco de texto nessa linha. Então, uma regra geral poderia ser essa aqui, ó. Se eu tenho um pedaço de palavra, no caso, pedaço não, mas uma palavra inteira, ou digamos, mais de uma palavra, que mal são suficientes para cobrir esse espaço do recuo de um parágrafo, como acontece aqui, né? O texto está mais ou menos coincidindo com o recuo que a gente tem no início do parágrafo anterior, então eu tenho que evitar esse tipo de situação. Então, essas são algumas edições que a gente pode fazer de uma forma relativamente simples, né? Manter com o próximo, manter as linhas juntas no início ou no fim do parágrafo, e também algumas aplicações pontuais de estilos de caractere, no caso esse estilo chamado no break. Então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem buscar a respeito, podem entrar em contato comigo. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.